Olá, meu nome é Gustavo de Paula e a minha apresentação é sobre o estudo da influência térmica no torneamento do ferro fundido cinzento, utilizando técnicas numéricas inversas e análise estatística. Meu orientador é Rogério Fernandes Brito. O processo de torneamento é extremamente importante para a confecção de diversas peças do uso cotidiano da indústria. Durante esse processo, uma grande quantidade de energia mecânica é transformada em energia térmica, através do atrito que ocorre quando há o contato da ferramenta de corte com a peça que está sendo fabricada. Com isso, pode haver alguns problemas caso o processo não seja feito de maneira correta, como o desgaste excessivo da ferramenta de corte, diminuindo sua vida útil, e o superaquecimento da peça torneada, que pode levar a variações nas suas estruturas mecânicas do material que o compõe, e tendo de ser descartado. Assim, é importante ter o controle das temperaturas geradas na ponta da ferramenta, bem como o ponto de contato na peça. Esse local também pode ser considerado como interface cavaco-ferramenta, e a análise do fluxo de calor gerado pelo processo nesse local é necessário, é bem importante. Porém, a medição no local citado é extremamente difícil e sensível. Com isso, utiliza-se técnicas de aproximação para estimar os parâmetros procurados, técnicas inversas e os problemas nelas contidos, de problemas inversos através de parâmetros de saída conhecidos. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo determinar o fluxo de calor interface cavaco-ferramenta, utilizando as técnicas de problemas inversos. O fluxo de calor na interface cavaco-ferramenta, utilizando a técnica de função especificada. Além disso, foi realizada uma comparação com a técnica Levenberg. Com os métodos numéricos validados para a ferramenta isolada e a geometria da ferramenta real criada, exportada para o ANSYS, foi criada uma malha de 192.649 nós e 127.944 elementos. Foi realizada a simulação e obtido fluxo de calor através da função especificada interativa e comparando com a função do método de Weinberg. Assim, nos dois casos, a curva é comparada com a curva gerada pelo fluxo experimental. Os resultados apresentaram uma semelhança entre o método experimental e função especificada interativa, sendo apresentado um desvio máximo de aproximadamente 12%, o que faz com que os resultados sejam muito satisfatórios. Já o método de Bloomberg, em relação ao método experimental, foi obtida uma menor oscilação em relação à função especificada interativa, uma vez que o fluxo estimativo pela função interativa variou bastante. A temperatura também exerceu o mesmo comportamento. Já o método de Liebenberg conseguiu ser mais contínuo e preciso. Outro ponto a ser destacado é que, utilizando o fluxo estimado via função especificada interativa com as condições de contorno, foi possível realizar uma simulação direta no ANSYS. Os resultados estimados foram muito próximos aos estimados via método, uma vez que os picos de temperatura encontram-se na extremidade toque com a peça a ser usinada. Outro fator importante é que a temperatura máxima obtida na simulação foi de 63,85 graus Celsius. Comparando esse valor com o estimado via função especificada interativa, encontramos um erro de aproximadamente 10%, já que a temperatura máxima obtida por esse método foi de próximo de 58 graus Celsius. Em relação ao experimental, o erro é menor, sendo de 5%, uma vez que a máxima temperatura medida experimentalmente foi de 60,6 graus Celsius. Dessa forma, os dados estimados de fluxo de temperatura estão em conformidade com os dados da literatura e os dados medidos experimentalmente. Dessa forma, a função especificada interativa é uma ferramenta confiável para se estimar o fluxo de calor na interface ferramenta-cavaco. Muito obrigado.